não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! Essa visão idealizada que o indivíduo tinha da Europa, que ele havia deixado pelas costas, se expressa também no desprezo não só pelo local, mas pela América do Norte. Você vê que no século XIX os Estados Unidos já tinham uma civilização que, sob muitos aspectos, era superior a tudo quanto havia na Europa. E no Brasil ninguém admitia isso, achava que os americanos eram bárbaros. É uma coisa que ainda tem, vou dizer, na mente de muita gente até hoje. Se está na América não pode prestar, porque só o que é da Europa, né, ou Portugal, ou mais ainda a França, só isso é que presta no mundo. Então, muitas dessas condutas a gente ainda observa. É claro, se você pega... Quer dizer, o Lula se encaixa ali na descrição do Mazon, né? Muitos outros políticos também. Mas, ainda assim, nós estamos no impressionismo. Porém, se transpomos essas informações para a noção do horizonte de consciência, o que nós observamos? Então, em primeiro lugar, o núcleo das informações que chegavam a essas pessoas era europeu. Então, da América nem recebeu nada, né? E localmente também não estava produzindo nada. Então, isso quer dizer, o horizonte cultural ele se limita àquilo que está vindo da Europa. E o que vem da Europa não chega muito facilmente, leva meses para chegar pelos navios. Então, existe aquela aspiração, vamos dizer, de uma riqueza cultural que está distante, que é de difícil acesso. E que uns poucos privilegiados podiam, então, viajar para a Europa e ver o que estava acontecendo lá e se informar das últimas novidades. Esta situação, ela se consolida num dos traços mais constantes da cultura brasileira e, portanto, da política brasileira. É o seguinte: o que é tido como o topo da civilização, como o valor supremo que deve ser incorporado com muita dificuldade à cultura local, é a cultura europeia, a cultura estrangeira do momento. Isto é o traço mais constante, isso é cientificamente comprovável. Porque se você observar, se simplesmente pegar uma bibliografia e ver quais são os autores estrangeiros que são citados nas discussões brasileiras, são sempre os autores do momento, nunca os antigos. Então, por exemplo, se você ver quantos brasileiros citaram Leibniz a propósito de qualquer coisa. Eu até hoje só vi um fazer isso em discussões públicas, claro, em tese universitária, capaz existem alguns estudos sobre Leibniz, 2 ou 3, mas em discussões públicas, só que usa esse material de Leibniz como moeda corrente hoje em dia, só eu. Não é isso? E material de outras civilizações. Da Ásia, do mundo islâmico. Você procura, por exemplo, citações a Ibn Khaldun, o historiador tunisino. Eu vivia citando Ibn Khaldun, mas eu não via por parte alguma. Ora, Ibn Khaldun é simplesmente o inventor da ciência social moderna. O inventor não foi Emile Durkheim, foi Ibn Khaldun.
Então, o desinteresse por esse material é imenso. Houve algum interesse por material estrangeiro, paradoxalmente, vindo da África, pelo impulso, vamos dizer, de valorizar as tradições africanas que restavam no Brasil. Mas, ora, essas tradições eram de ordem tribal, nunca fizeram uma contribuição científica à humanidade, não tem nenhuma filosofia altamente desenvolvida, então esse material se pegava sim, mas e o resto? Então, você vai encontrar pessoas no Brasil que estudaram mais culturas tribais da África do que estudaram Aristóteles e Platão. Né? E isto, então, isso se cristaliza, vamos dizer, num hábito praticamente invencível, que é a escravidão ao tempo, à sua época, que eu chamei de cronocentrismo. Então, o fato de algumas coisas estarem acontecendo hoje não significa que elas são mais importantes ou decisivas do que aconteceu antes. Nós não temos a menor prova disso aí. Elas podem nos atrair a atenção porque elas aparecem na televisão, aparecem nos debates públicos, as pessoas falam disso, mas não quer dizer que elas sejam uma coisa decisiva. Se você for ver, por exemplo, o número de autores importantíssimos, né, que atraíram a atenção dos brasileiros durante décadas, que foram estudados como mestres, como se fosse um ensinamento definitivo, que depois desapareceram para sempre. Né? Que você vê Augusto Comte. Augusto Comte domina o pensamento brasileiro durante várias décadas. De repente aquilo desaparece e as pessoas têm até vergonha de ter prestado atenção naquilo. Se você for ver Ernest Haeckel, né, que era um discípulo meio bastardo de Charles Darwin, e que foi o sujeito que desenhou aqueles diagramas da evolução das espécies, mostrando a evolução das espécies, que hoje a gente sabe que aquilo foi tudo inventado, que não existe. Né? Ernest Haeckel teve várias edições portuguesas que foram lidas no Brasil, muito lidas no Brasil, e era lido e ouvido como se fosse um mestre. Hoje em dia está na lata de lixo da história. Outros não. Outros que foram lidos na época ainda são bastante respeitados, como Schopenhauer, por exemplo. Ninguém jogou Schopenhauer no lixo, embora já não tenha o destaque que chegou a ter no meio do século XIX no Brasil. Mas outros autores que eram imensamente maiores, né, não receberam essa atenção, sobretudo aqueles que eram de épocas anteriores. Mas então, se você procurar, por exemplo, quando eu publiquei o meu livro Aristóteles em Nova Perspectiva, que foi em 95, fazia 30 anos que não saiu um livro sobre Aristóteles no Brasil. 30 anos, gente. Né? Até para disfarçar um pouco o vexame, o pessoal da USP, de máquina de pressa, retirou da gaveta uma antiga tese do Oswaldo Porchat Pereira, que não estava ruim a tese, mas era apenas escolar, não tinha novidade nenhuma, e publicar, para dizer, olha, não é só você que está falando de Aristóteles, eu sei que não sou só eu, mas todo mundo está falando aí em segredo, né, dentro de casa. Publicamente não existe nada, você não vê um interesse efetivo por Aristóteles em todo o establishment universitário brasileiro durante 30 anos, meu Deus do céu. Enquanto isso, você veja que, segundo o livro do Lincoln Seco, Gramsci e o Brasil, Gramsci foi o autor mais citado em trabalhos universitários durante 30 anos. Ele diz, bom, Gramsci pode ser interessante, etc, etc, mas ele não é um Aristóteles, ele não é um Leibniz, não é uma coisa deste porte. Gramsci não fundou nenhuma ciência, não fez nenhuma contribuição a ciência nenhuma, né? Apenas criou uma estratégia revolucionária que em muitos lugares fracassou. Então, ele não é nem o Aristóteles, nem o Santo Tomás de Aquino, nem o Hegel, mas Gramsci entra no Brasil em 1965 através da editora Civilização Brasileira e aparece para toda uma facção política como se fosse a salvação da lavoura. Então, automaticamente as atenções se concentram naquilo. Então, parece, para as pessoas envolvidas no processo, parece que é uma grande novidade que está acontecendo, mas o que está acontecendo é a repetição do mesmo padrão de horizonte de consciência que vem desde o Brasil colônia. Não é isso? Então, ora,
você vê aqui, o característico aí não é tanto, vamos dizer, a idealização da Europa, não é tanto o europeísmo, tá certo? Ou seja, nós não podemos pegar uma característica positiva, efetiva, e dizer que ela continua ao longo dos tempos, mas o lado negativo, a exclusão das informações, essa continua. Né? Ora, mas interpretando errado o europeísmo como se fosse ele um sinal de alienação, começa a surgir, a partir do romantismo e intensificando-se no começo do século XX, com o movimento modernista, a ideia de que era preciso voltar as costas à Europa e começar a pensar no panorama local. Ora, mas esse panorama local, ele culturalmente era pobre. Ele não oferecia, vamos dizer, material, vamos dizer, para que se você tivesse uma problemática suficientemente rica para criar uma cultura. Então o pessoal se volta para a paisagem, para o território. Né? E eu acho, por exemplo, interessante você contrastar o poema do Raul Bopp, Fobra Norato, com o livro A Selva, do Ferreira de Castro. Ferreira de Castro é um romancista português, meio comunista, mas um gênio, que esteve um tempo na Amazônia e escreveu um livro chamado A Selva, sobre a vida na Amazônia, que integra, quer dizer, a experiência amazônica no corpo da civilização inteira. Ao passo que os autores, né, o Gastão Cruz, Raul Bopp, etc., se concentram, vamos dizer, na paisagem física, na flora e na fauna. Né? Então fala de macacos, de tatus-bola, né? E é claro que isto não é uma reação eficiente, vamos dizer, ao europeísmo, porque o europeísmo não era o problema. O problema era o cronocentrismo, isto sim. Né? Ora, o europeísmo, o que há de tão absurdo em você, se você está num país primitivo, né, recém-descoberto, você considerar que a cultura europeia é superior? Foi uma grande porcaria, claro que é mesmo. É uma concorrência desigual. Não há nada de errado nisso aí. Mas, nesse sentido, os americanos, que odiavam a Europa, sempre foram buscar na Europa sua fonte de inspiração. Você vê os Founding Fathers citando Platão, Aristóteles, Cícero, etc., o tempo todo. Ou seja, eles têm, os Founding Fathers tinham uma visão da antiguidade, não como uma coisa meramente histórica ou folclórica, mas como uma fonte atual de inspiração. No Brasil você não vê isso de jeito nenhum. Você só vê o pessoal buscando inspiração na moda europeia do momento, que em seguida é esquecido. Então, vamos dizer, o europeísmo é a face externa e falsa do problema. Né? O europeísmo, por assim dizer, era natural. Mas o problema era o cronocentrismo. Então, era a escravidão não a um continente, mas a um momento do tempo. Na medida em que o pessoal do romantismo, Zé de Alencar e outros, reagem contra o europeísmo, e o pessoal modernista de 22 também reage contra o europeísmo, eles estão reagindo contra um falso problema, e evidentemente eles não acertam o alvo. Ou seja, o modo de você se libertar de uma espécie de escravidão mental, ao estrangeiro, não era voltar as costas à cultura europeia e começar a prestar atenção em tatus, bolas e macacos, pelo amor de Deus. Né? Era fazer o que um único sujeito fez, que foi o Mário Ferreira dos Santos. É você se libertar do cronocentrismo, se libertar da escravidão ao momento, e você reconhecer, olha, estou aqui no Brasil, eu não pertenço à cultura europeia, embora receba um pouco dela, então, portanto, eu estou livre também das limitações dela. Né? E eu posso me abrir universalmente a todas as épocas e todos os continentes. Ou seja, você tirando proveito da sua situação, tá certo? Em vez de amaldiçoá-la, como faziam os mazombos, ou em vez de forçar para louvá-la, como se estar no meio de macacos e tatus-bolas fosse, vamos dizer, um grande valor civilizacional. Então, ao longo de toda a história do Brasil, só um sujeito pegou o truque. Ou seja, se queremos criar uma civilização, uma cultura que tem um valor universal, só tem um jeito: você
tem que se aproveitar da sua posição de marginal, de excluído, por assim dizer, da Europa, e aproveitar isso para você se libertar das próprias limitações cronocêntricas da cultura europeia, meu Deus do céu. Ou seja, eu também percebi isso e falei, mas isso é uma maravilha, quer dizer, nós no Brasil estamos de fato numa posição privilegiada. Por quê? Você vê, nas culturas europeias há certas coisas que você não pode falar porque eles não entendem. Um exemplo que eu dou é o seguinte: quando apareceu a obra do René Guénon na Europa, por volta dos anos 20, né, falando da metafísica oriental, da espiritualidade islâmica, etc, etc, aquilo era tão estranho que ninguém prestou atenção. Você veja, o homem não estava falando em nome próprio, ele estava falando em nome de uma civilização inteira que tinha ali bem do lado e que estava destinada a invadir a Europa e até ocupá-la mentalmente, como veio a acontecer depois. No entanto, se você procurar, vamos dizer, menções ao René Guénon, existe também um estudo sobre isso, a repercussão do René Guénon na cultura francesa, você vê que as repercussões foram muito discretas. E, em geral, vamos dizer, foram apenas, vamos dizer, não foram análises profundas, foi apenas o aplauso entusiástico de alguns que viraram discípulos do René Guénon e se fecharam num universo guénonista, quase como se fosse, vamos dizer, uma religião mesmo, né? Ou então reações de rejeição um pouco caipiras, a pessoa ficava com raiva, mas não sabia o que dizer, como André Gide, por exemplo, né? André Gide disse assim: bom, se Guénon tem razão, toda a minha obra cai por terra. Daí perguntaram, mas então por que você não revê tudo? Ele disse, é muito tarde. Isso é o que? É uma impotência intelectual. Você vai observar que na Europa o único país onde houve de fato um processamento crítico do pensamento do René Guénon foi a Romênia. Lá todo mundo leu René Guénon em profundidade, tá certo? E raciocina a respeito. Ora, qual é a importância do René Guénon? Falou, olha, o René Guénon está anunciando desde 30 que o Islã vai tomar conta. Né? Naquela época isso parecia tão remoto, tão absurdo, que o neguinho soou como se fosse apenas uma criatura exótica. Isto mostra o despreparo da cultura europeia, especificamente francesa, para lidar com o que lhe é estranho. Isso não é o eurocentrismo, quer dizer, nós não somos superiores e nós queremos impor os nossos valores em todo lugar. A simples existência da obra do René Guénon mostra que o europeu não impôs coisíssima alguma, que essas tradições orientais continuavam perfeitamente vivas e, sob certo aspecto, tinha até uma superioridade, algumas superioridades intelectuais em relação ao Ocidente. Isso não era o eurocentrismo, isso era simplesmente um provincianismo, vamos dizer, o provincianismo dos ricos. Coisa que você observa também aqui nos Estados Unidos. A dificuldade que o americano tem de entender que outros países, outras sociedades, são também centros de iniciativa. Eles têm a impressão que os Estados Unidos é o cachorro e o resto do mundo é o rabo. Ou seja, que tudo que acontece no mundo começa aqui. E quando você estuda, por exemplo, se você lê o livro da Diana West, American Betrayal, você vê que a iniciativa soviética foi imensamente poderosa aqui dentro, determinando o curso da política exterior americana durante anos. Né? Então, era a União Soviética, era o cachorro, e os Estados Unidos eram o rabo. Né? Mas o patriotismo dos caras não deixa reconhecer isso. Tá certo? Então, está lá o rabo proclamando, o cachorro sou eu, o cachorro sou eu. Né? Então, essas limitações elas existem em toda parte. Só que é o seguinte, nós brasileiros, nós somos o quê na ordem mundial? Nós não somos nada. Nós somos o Zé Mané quintessencial. Tá? E por isso mesmo, estamos livres. Né? Nós não temos por que afivelar na nossa cabeça, vamos dizer, as mesmas limitações intelectuais que alejam tantas culturas europeias. São culturas riquíssimas, poderosas, mas que têm uma tremenda dificuldade de entender as outras. Porque entra sempre o fator, vamos dizer, nacionalista e também o fator linguístico. Nós hoje falamos em globalismo, mas as dificuldades de tradução entre as línguas continuam existindo igualzinha. Né?
Por exemplo, eu fiz uma breve tentativa de traduzir o René Guénon, traduzir a Metafísica Oriental, que é um livrinho de 30 páginas. Né? Eu pulei ali como um cabrito. E eu notei que o tradutor, no qual o Guénon confiava, que era o Fernando Guedes Galvão, cometia erro atrás de erro. Chegava, às vezes, a inverter o sentido de frase. O Guénon, evidentemente, não lia português. E eu não sei por que ele confiava no Galvão e achava que era o seu tradutor mais fiel. Então, o Guénon é dificílimo de traduzir. É coisa de uma sutileza que, se você não tem muitos anos de prática da literatura francesa, você não pega aquilo lá. Né? Então, se você, por exemplo, se você vai traduzir Heidegger para o francês, eu digo, olha, é uma coisa dificílima. Né? Você, para cada 3 linhas, tem que colocar uma nota de rodapé, dizendo, olha, não é bem isso, o que ele quis dizer foi mais ou menos aquilo outro. Mas, então, essas dificuldades ainda existem e, portanto, a tendência de as culturas mais desenvolvidas se fecharem no seu universo nacional aumenta na medida em que essas culturas são desenvolvidas. Elas criam um debate interno, não é isso? Que, para o estrangeiro, às vezes é totalmente incompreensível. Por exemplo, o debate político americano, ele se trava sobretudo através de livros. Cada campanha eleitoral que você tem aqui sai 1000 livros. E livros muito bons, né? De todos os lados. Então, o estrangeiro que chega aqui e quer se orientar lendo o New York Times, ouvindo a CNN, ele vai parar longe, ele não vai entender o que está acontecendo. E, por sua vez, quer dizer, o americano fechado no seu debate nacional, que está tão interessante, tão rico, tão maravilhoso, ele se esquece de que tem coisa acontecendo em outros lugares e tende a minimizar e desprezar. Por exemplo, o pessoal de mídia, que não é gente que estudou isso efetivamente, esse tal de Alexandre Dugin, isso é um maluco. Tá? Os estudiosos americanos da Rússia dizem, não, isso aí é fundamental, isso é a coisa importante, é aí que nós temos que ir. Mas a raia miúda da mídia sempre se considera superior àquilo que ela não entende. Então, por isso, os americanos são cegos às iniciativas estrangeiras, sobretudo russas e chinesas. O que torna o país totalmente vulnerável a essas forças. Ora, nós não temos por que participar de nenhuma dessas limitações. Nós estamos livres. Né? Então, entendo, justamente porque a nossa cultura nacional ela ainda é incipiente, nós não temos por que comprar, junto com as riquezas que nós pegamos da cultura francesa, alemã, americana, as suas limitações. Então, essa estreiteza do horizonte de consciência, fechado, vamos dizer, na atualidade, ou pelo menos na atualidade próxima, digamos 30, 40 anos antes, no raio de 30, 40 anos, isso evidentemente reduz o debate nacional cada vez mais, vamos dizer, a um círculo de ideias cada vez mais restrito. Por quê? As correntes que recebem esse legado europeu e tentam, vamos dizer, repassá-lo à comunidade, elas são também correntes políticas que estão lutando pelo poder. E, evidentemente, quanto mais elas induzirem todo mundo a falar na linguagem daquela corrente, mais elas terão a hegemonia. Né? Então, quando é curioso você ler hoje as obras que nos anos 30 tiveram uma influência fascista. Muitas delas são obras muito boas, mas se você perguntar onde foi parar tudo aquilo, fez puff e desapareceu. Por quê? Porque quando cai o movimento integralista, os integralistas tentam um golpe contra Getúlio Vargas manda todo mundo para a cadeia, para o exterior, né? Automaticamente, se o movimento político pifou, o interesse cultural por aquilo também diminui e vai indo embora. E quando passa o tempo, ninguém mais se lembra daqueles autores que na época eram considerados tão importantes. Assim como amanhã ou depois, no Brasil ninguém vai lembrar de Antônio Gramsci. Porque tanto os autores fascistas quanto Antônio Gramsci e outros similares são intelectuais, têm algum valor, mas nenhum deles é um pilar civilizacional, meu Deus do céu.
Então, isto aí, se você pensar bem, esta limitação do horizonte de consciência é a causa principal de tudo o que está acontecendo no Brasil. Né? Então, você vai ver, por exemplo, que a conquista da hegemonia pelos gramscianos a partir de 1965, claro que elevou esse pessoal a um nível de influência sobre a sociedade monstruoso. Esse negócio do Lincoln seco, de que Gramsci era o autor mais citado nas universidades. Ora, nós sabemos perfeitamente que a liderança universitária de hoje é a classe política de amanhã. Isso é a coisa mais óbvia do mundo, porque aonde vão se preparar os políticos? Na universidade. Né? Então, está aí Zé Serra, FHC, Miguel Reale Júnior, né? Todo mundo, Marlena Chauí, para mostrar o que eu estou dizendo. Esse pessoal eram líderes estudantis 50 anos atrás e hoje são as grandes figuras do momento. Então, à medida em que as doutrinas gramscianas elas penetram no meio universitário, elas adquirem a hegemonia em escala nacional. É claro que essa hegemonia é relativa, porque a cultura universitária não chega ao povão. O povão está assistindo aí o programa do Faustão, Banheiro do Gugu, ouvindo Amado Batista, tá certo? E está ignorando tudo isso, ouvindo música country, né? Ouvindo César e Paulinho, e Agnaldo Timóteo, né? É por aí. Então o povão ficou alheio a isso, o que sedimentou, evidentemente, uma revolta conservadora a partir de 2015, 2014, 2015, com a qual os homens da hegemonia não contavam absolutamente. Eles achavam que eles tinham dominado todo mundo. Não, você dominou uma fração da elite, uma fração mais falante, evidentemente, que inclui a mídia, as cartas universitárias, etc, etc. Mas o que você fez foi infectar toda essa gente de um estreitamento do horizonte de consciência pior do que tinha antes. Né? Porque, você veja, se você observar um movimento esquerdista anterior aos anos 60, você vê que ele evoluía num diálogo e num confronto com outras possibilidades. Por exemplo, nos anos 30, o confronto dos integralistas com os comunistas. Não é isso? Frequentemente eram pessoas que se conheciam e que eram até amigas umas das outras e que tinham lá sua divergência política. Porém, a ideia da hegemonia, ela traz em si o conceito da exclusão do adversário, de prendê-lo na espiral do silêncio. Você tem que ocupar todos os espaços para que o diálogo, o debate político seja o debate interno da sua corrente. Então, o que até os anos 60 era o debate interno da esquerda se torna o grande debate nacional. Infectando até pessoas que não têm simpatia nenhuma pelo comunismo. Tá certo? Então, o que é isso? O Gramsci, embora ele fizesse a sua obra, portanto, nos anos 30, tá certo? Ele só se divulgou na Itália a partir dos anos 50. Né? Quando começaram a escavar aqueles manuscritos e publicar. Né? Quer dizer, uma edição padrão do Antônio Gramsci surgiu até depois. No Brasil também, a primeira edição do Antônio Gramsci surge em 65, a partir de 65, com o Enio Silveira. Ele publica 5 livros do Antônio Gramsci. Mais tarde se fez uma edição padrão, uma edição completa, né, dos tais cadernos do cárcere. Então você vê que o Gramsci era atualidade. Você vê que antes de sair o livro do Gramsci, o Gramsci aparece citado pela primeira vez, que eu saiba, pode ter outro, mas eu não verifiquei, aparece citado pela primeira vez no artigo do Otto Maria Carpo, que era um homem da cultura europeia monstruosa, e mostra aquele cidadão no qual nenhum comunista tinha prestado atenção até então. E eu não sei se foi o Carpo que sugeriu pessoalmente ao Enio Silveira, eram muito amigos, a edição do Antônio Gramsci, mas certamente esse artigo chamou a atenção das pessoas. Então, o estreitamento do horizonte de consciência, que já era uma constante na história brasileira, ele se torna proposital e sistemático a partir da ascensão do gramscismo, que vem com a ideia da ocupação do espaço, da monopolização do debate público, e
no gerenciamento dos antagonismos. Decorridos 30 anos, quando o Lula faz aquela constatação, que maravilha, todos os candidatos presidenciais são de esquerda, o que era? Era já a hegemonia gramsciana transposta para o terreno político eleitoral. Uma vez conversando com o Roberto Campos, nós fizemos a seguinte pergunta: há quanto tempo demora para que uma revolução cultural se transforme numa revolução política? Pois é, calculamos, falamos, fechamos o negócio em 30 anos. Ora, quando que entra o Antônio Gramsci no Brasil? Década de 60. Quando que o PT alcança pela primeira vez o seu esplendor? Década de 90. Então a nossa conta não está muito errada. E note bem, tudo isso que eu estou lhes explicando é baseado não na ideia de uma repetição de padrões de conduta, repetição automática de padrões de conduta, não num impressionismo baseado em personagens típicos, mas se baseia numa noção puramente quantitativa e, na verdade, quantificável, que é o horizonte de consciência. O horizonte de consciência, o que os negrinhos estavam lendo? Quais eram as ideias que circulavam? E, em volta, quais as ideias importantes sobre o mesmo assunto que eles não estavam estudando? É muito simples fazer isso. Eu digo, eu nunca quantifiquei, porque isso não é trabalho de uma pessoa só, mas é uma noção perfeitamente quantificável, né? E, na verdade, é uma noção material. Não é isso? Por exemplo, a partir dos anos 90, eu comecei a divulgar a lista dos livros faltantes no mercado brasileiro. E uma coisa que me impressionou muito foi o tal Dicionário Crítico do Pensamento da Direita, feito por 104 autores da esquerda, com imensos patrocínios estatais e privados. E, no qual você procurava, eu não via nenhum dos autores de direita que eu tinha lido. Né? Eu só via tipos insignificantes, ou então, vamos dizer, os mais absurdamente notórios que qualquer Zé Mané podia conhecer. Então isso quer dizer que o horizonte inteiro do pensamento conservador, sobretudo anglo-americano, que é um oceano, é totalmente ignorado. De que é isso? Estreitamento do horizonte de consciência. Se você perguntar por que o PT caiu do burro, por causa disso. Fazia 30 anos que ele ignorava o pensamento de direita. Reduzindo àquela imagem estereotipada, caricatural, pejorativa, que ele mesmo tinha inventado. Quer dizer que se os direitistas forem tão idiotas quanto o PT os traçava nas suas cátedras universitárias, no seu livro, sabe, bom, o PT ficaria eternamente no poder, jamais teria as manifestações populares, esse protesto todo, esse 95% de oposição ao governo, nada disso teria acontecido. Então, o estreitamento do horizonte de consciência implica duas coisas. Primeiro, você não conhece o seu inimigo. Segundo, você não conhece você mesmo. Ou seja, você viola as duas primeiras regras do Sun Tzu. Então, até os anos 60, o pessoal da esquerda absorvia as outras correntes. Liberal, conservadora, cristã, integralista. Você via debates públicos entre essas pessoas. Né? A partir dos anos 60, com a noção da hegemonia, a ideia é ocupar o espaço e não deixar mais ninguém falar. E fazer com que, nas palavras do Antônio Gramsci, todo mundo seja socialista sem saber. Até os antissocialistas. E isso de fato aconteceu. Só que isso agrava o problema do estreitamento do horizonte de consciência até um nível catastrófico. Por que a ascensão da hegemonia veio junto com a queda do nível cultural do Brasil? Veio junto com a destruição do sistema educacional, veio junto com a destruição da alta cultura, com a desaparição da literatura brasileira durante 30 anos, meu Deus do céu. Por que veio junto? Por causa disso. Ou seja, a hegemonia estanca o debate cultural, porque o reduz a uma conquista de espaços.
Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude nosso canal, apoie, seja membro. E ajude o nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu! Então é isso aí, pessoal, que é o nosso canal, que são alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei, professor Alexandre Costa, a Bíblia Sagrada. 10 lições sobre Karl Marx. Indico a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo. Alguns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.